Fala galera, Pedro aqui e hoje estamos com mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai falar sobre equipamentos de iluminação, equipamentos que a gente usa na parte da iluminação, na parte do teatro, das montagens e tudo mais. Você já ouviu falar em gelatina, sem ser aquela de comer, gelatina de teatro? Você já ouviu falar em PC? Você já ouviu falar em LED? Eu acho que LED todo mundo já ouviu falar, mas em par LED, você já ouviu falar? Então, aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre esses equipamentos que a gente usa na área da iluminação. Combinado? Roda a vinheta aí, bora pro vídeo! Então galera, para começar a falar, eu acho que eu vou começar falando sobre gelatina. A gelatina é algo muito legal, e não é aquela de comer, é algo muito legal que a gente usa, que são produtos para fazer um clima e um ambiente dentro de um espetáculo que a gente está trabalhando. Então, tem estudos de historiadores falando que ali na época do teatro elizabetano eles usavam vidros achatados, onde eles passavam uma tinta para criar uma cor e utilizasse ali da luz do sol para criar um ambiente já naquela época, né? Então naquela época eles já pensavam nisso, e também a gente tem lá na Idade Média que não era pensado, mas existia já, que era a luz que vinha pelos vitrais, que os vitrais coloridos eram lindos e criava ali, né, uma luz colorida. Então vou mostrar para vocês uma paletinha de cores que eu tenho aqui, só um minutinho. Então pessoal, essa aqui é uma das paletinhas que eu tenho, quer dizer, uma das paletinhas não é a única que sobrou, eu tinha mais, mas eu não sei onde foi parar, não sei se eu fui trabalhando nos lugares e acabei esquecendo, ou se eu emprestei, mas aqui ó, se vocês forem ver, a gente tem uma gama de cores que a gente pode utilizar. Então, o iluminador, ele senta com o diretor tem as suas ideias, ele leva as suas paletas e fala, olha, a gente pode trabalhar com essa luz, essa gelatina, ela traz esse ambiente, ela traz essa sensação, esse sentimento, e a gente leva e mostra isso para o diretor. Se eu não me engano, Rosco, a gelatina da Rosco, né? Tem cores, tem uma numeração que a gente fica de cabeça, que a gente usa bastante, que são cores que a gente usa bastante, que é o vermelho, o azul, o verde, o âmbar, que são cores muito conhecidas que a gente usa bastante nos espetáculos. Então, se eu não me engano, a 19 é o vermelho, que a gente usa bastante. Aí vem 20, 21, 22, que são âmbar. Aí tem o âmbar médio, suave, o gold. O azul, se eu não me engano, é o 68, que a gente usa muito ali para criar um clima de noite e tudo mais. O verde é o 90, 91 e também tem o 375, se eu não me engano. Tem isso também, né? Tem verde no 375 e tudo mais. Aqui, deixa eu ver onde que tem verde. Tem verde no 121, no 122, porque também tem gelatinas para cinema e tudo mais. Então a gente tem uma gama muito grande de cores de gelatina que a gente pode utilizar para criar um ambiente, isso é muito legal. Eu vou mostrar umas que eu tenho aqui em casa. Então, eu não vou ter a azul, nem a vermelha, nem a âmbar, mas eu tenho aqui uma verde que a gente utiliza bastante, magenta e roxo, que são cores extremamente bonitas, utilizadas dentro dos espetáculos, e são cores muito chamativas e que criam muito um sentimento para quem está assistindo e cria um ambiente muito bonito. Então as gelatinas são algo muito, muito importante. As primeiras gelatinas, se não me engano, elas eram feitas de acetato, mas só que o acetato ele era um produto, ele era um material muito, muito sensível, e como o refletor ele é um equipamento que gera muito calor, então ela não durava tanto. E com o tempo, com a evolução da gelatina, com a evolução da tecnologia, elas foram feitas de plástico com policarbonato. Então elas duravam mais, elas duram mais, mas mesmo assim, dependendo do tempo que você utiliza ela,
ela acaba precisando ser trocada, né? Porque existe uma vida útil. A gente diz que não só a gelatina, como qualquer coisa que a gente tem, seja um celular, um carro ou qualquer tipo de aparelho, uma lâmpada, ela tem uma vida útil. Então ela vai começar e ela vai se encerrar em determinado momento, ela vai ficar obsoleta, você vai precisar trocar ou precisar fazer uma manutenção. Então a gelatina ela tem uma vida útil e ela precisa ser trocada porque a parte do meio dela acaba ficando muito ressecada, ela queima e tudo mais, ela perde o brilho e ela perde a coloração. Então a gelatina é um produto que a gente usa muito, é algo muito legal. E na gelatina a gente tem outro produto que eu vou mostrar para vocês. Produto não, né? Material. Esse aqui, pessoal, é o Cinefoil. O Cinefoil, ele é um alumínio preto que retém muito calor. Então naquela época você não tinha equipamentos que você podia fazer um recorte de luz. Então você usava o Cinefoil, fazia um corte ou um furinho para fazer um foco muito pequenininho, ou fazer um recorte quadrado numa parede, no chão que você precisava, e você usava o Cinefoil para isso. Eu tenho um Cinefoil aqui que eu usava no espetáculo, eu precisava de um equipamento que tivesse vários faixas de luz bem pequenininho, a gente não tinha lá no espaço, então a gente adquiriu o Cinefoil, colocava ali na frente do refletor, fazia os furinhos e esses furinhos apareciam. E assim, o pessoal fala, por que você não coloca um alumínio desses de cozinha? Não, gente, não dá. A diferença é gritante. Primeiro porque esse aqui é um material produzido, especializado para fazer esse tipo de função. Ele é muito mais duro do que o alumínio normal. Ele retém o calor especificamente para reter o calor, diferente do alumínio, que se você colocar o alumínio no fogão ele já dá aquela, como a gente fala, engrovinhada, né? Ele fecha todinho. E esse aqui é um produto muito, muito especial e além de ser muito, muito mais caro do que um rolo de alumínio normal, né? Se você for no mercado, você compra o alumínio a R$5, enquanto um rolo de Cinefoil, se você for comprar, custa R$400, talvez. Eu já vi de 300, 250, depende da metragem, mas a média é de R$200 para cima, né? Porque ele é um material muito, muito, muito importante para trabalhos muito, muito específicos. Eu vou mostrar outras coisas que a gente utiliza também para fazer a nossa iluminação, tomar cuidado e tudo mais. Aqui na minha mão, pessoal, eu tenho luvas e tenho fitas. A luva, ela serve para pegar os equipamentos, para proteger a sua mão, para você não se machucar, para a temperatura do equipamento, se ele estiver muito quente, você não queimar a sua mão e tudo mais. Ela tem aqui uns grips, que é o anti-aderente, para você ter mais aderência na hora de subir numa escada com refletor e tudo mais. Essa luva aqui, normalmente a gente usa luva preta, mas eu peguei essa aqui colorida porque acontece bastante, pelo menos comigo, que eu vou nos lugares, eu levo a luva preta e aí normalmente o ambiente é preto, o chão é preto, e aí você tem uma plateia ali, eu deixo a luva e acabo esquecendo a luva, eu tenho que comprar uma luva nova de novo. Então eu falei, não, eu vou comprar uma luva de uma cor que é chamativa, diferente, quase ninguém tem, e aí qualquer lugar que eu deixar, se eu bater o olho eu vou identificar que aquilo é uma luva, que aquela luva é minha, ou se não for minha, pelo menos eu converso com quem eu estou trabalhando ali na hora, falo, essa luva é sua e tudo mais, eu tenho uma parecida. E isso, pelo menos para mim, resolve bastante, que a partir do momento que eu adquiri uma luva que tem uma cor diferenciada, eu não deixo ela mais em lugar nenhum. Ou se eu esqueço, eu tô saindo e falo, opa, minha luva tá ali, não posso esquecer ela. E aqui, na minha mão, na minha outra mão, eu tenho as fitas que a gente usa, né? Tem essa fita, que é uma fita de marcação de palco, que é muito utilizada. A gente tem uma movimentação ali no escuro, troca de cenário, ou um artista que vai entrar no palco no escuro, a gente coloca essa luz, ela é reflexiva no escuro e a pessoa vai conseguir enxergar onde é a sua marcação, onde vai posicionar o cenário ou vai posicionar alguma coisa dentro do palco. Isso é muito, muito legal de se usar e a gente utiliza bastante para fazer isso no teatro.
E essa outra fita aqui é a fita rosco. A rosco, no caso, né, é a empresa, mas é uma fita que a gente usa para prender linóleo. O linóleo ele é uma lona que a gente utiliza para tampar o chão de madeira. Tem alguns espetáculos que optam por não utilizar o chão de madeira, porque não quer riscar ou tudo mais, e o linóleo está ali para fazer uma proteção. Então, se você for num espetáculo de teatro, de circo, de dança, você vai ver aquelas faixas no chão, aquilo ali é o linóleo, né? Então a gente tem o linóleo preto, a gente tem o linóleo branco. Teve um espetáculo, se eu não me engano, francês que eu trabalhei, que tinha um linóleo laranja, que era um linóleo lindo, muito, muito bonito, uma cor muito bonita. E aí a gente tem essa fita, né? Ela é como se fosse como que é o nome daquele que... Produção, silver tape mesmo? Silver tape. Silver tape, né? A gente acaba usando esses termos e esquecendo os outros, né? É como se fosse uma silver tape. A diferença é que ela não deixa tanta cola, né? Se você pegar a silver tape para usar e aprender as coisas, né? A gente tem esse ditado aqui no Brasil, né? Que quebrou, passa silver tape, que o silver tape conserta qualquer coisa, né, produção? Com certeza, tudo. Quebrou a caneca, passa silver tape. E a gente tem essa fita rosco, né? Tem a fita rosco, tem fita branca, de outras cores. E são esses os produtos que a gente utiliza bastante. A gente fala de fita rosco, a gente tem outras marcas e tudo mais, mas essa é uma marca muito boa. Essas duas fitas, assim, como Cinefoil, elas não são baratas, né? Elas são fitas caras, então a gente sempre tenta não gastar muito. E a produção até pede, olha, não vamos ficar gastando muita fita, porque a fita é cara e tudo mais. E se eu não me engano, uma fita dessa aqui deve estar uns R$200 e tudo mais. Ela dura dependendo do tamanho que for ali, que você for utilizar. Às vezes o palco é imenso, você utiliza muita fita e tem que ficar gastando 2 rolos de fita cada final de semana, 1 rolo de fita cada final de semana, é um gasto muito grande, né? Então esses são alguns dos materiais que eu tenho aqui. Eu também tenho uma cinta protetora, né, que a gente chama de cadeirinha, que caso a gente ali suba num ambiente muito alto e a gente precisa se prender com alicate de aço, com mosquetão, a gente coloca uma cadeirinha de proteção. A gente também usa capacete e também tem as luvas emborrachadas. Não sei se vocês sabem, mas a borracha ela não conduz eletricidade, então a gente usa as luvas emborrachadas. Por isso que o cabo do alicate, o cabo da chave normalmente é de plástico, de borracha, porque não conduz eletricidade. Pessoal, só para não esquecer, eu já ia pulando aqui, eu tenho aqui 2 gelatinas que a gente também utiliza bastante, que a gente chama de CTB e CTO. Eles são corretivos, né? É do inglês. Agora eu vou tentar soltar um inglês aqui, né? Que é Color Temperature of the Blue, Color Temperature of the Orange. Será que é isso? Depois eu vou colocar aí para vocês o Google falando. Color temperature of the blue. Color temperature of the orange. Então, acho que a minha pronúncia não deve estar das melhores, né? Pelo que vocês escutaram. Então a gente utiliza isso aqui muito para fazer uma correção de luz. Deixar uma luz num tom um pouquinho mais azulado, uma luz num tom um pouquinho mais alaranjado. Então aqui entra muito na escala Kelvin de cores. Então o azul ele trabalha, se eu não me engano, as cores que a gente tem, a luz média da luz solar está ali na faixa de 3.500 kelvins, e o CTB ele já vai puxando ali para 4.000 kelvins para cima, 4.500, e o CTO ele já vai puxando para 3.000, 2.000 um pouco. Então ele vai trazendo para um tom mais alaranjado e um tom mais azulado. A diferença das gelatinas, por exemplo, uma gelatina âmbar, uma gelatina azul, é que a azul deixa realmente azul e a âmbar deixa um tom bem alaranjado. Essas aqui são correções bem suaves que a gente utiliza também dentro dos espetáculos. Então esse é um dos materiais que você mais vê
nos trabalhos que a gente faz, tanto as gelatinas comuns como essas duas aqui e também o cinefoil. Então pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os refletores. Eu tenho aqui na minha mão uma Par 36, que no caso, né, a gente chama de Pin Bean também. Se eu não me engano, o Pin Bean é de Pin Ben, pin de amendoim. É isso mesmo, do inglês pin de amendoim e beam de foco, porque ele tem um foco muito fechado, ele faz um facho de luz muito estreito e muito bonito pro trabalho que você vai utilizar. Então ele é um equipamento muito legal para trabalhar. Esse aqui que eu tô, ele tá sem a lente original, ele tá com uma lâmpada LED porque eu estava fazendo um outro trabalho. Ele tem aqui uma rosca, uma boca, que nem essas que a gente utiliza em casa mesmo, de rosquear a lâmpada. Ele é muito legal. Então pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o PC. O PC tem esse nome porque ele é plano convexo. Ele é muito legal porque ele é um espelho reflexivo e ele tem uma luz muito demarcada. Ali dentro do PC ele tem um carrinho e na parte de trás a gente tem uma chavinha. Conforme você vai girando, esse carrinho ele vai para frente ou vai para trás e a gente consegue fechar e abrir a luz, né? Criar um foco fechado e um foco aberto, porque ele tem essa luz muito demarcada. Então quando você joga lá na parede ou no chão, você consegue ver o círculo. Então a luz está bem aberta, você vê ali o final da luz, pode sair um pouquinho mais, mas você vê ela muito demarcada. Então o PC ele é muito legal por isso, ele consegue trabalhar de 500 até 5.000 watts. Então a gente tem ali o PCzinho que a gente chama, né, que é o PC de 500 watts, que a gente utiliza, o PC de 1.000, o de 2.000 e de 5.000. Eu confesso que eu já trabalhei com 500, com 1.000, né, que são os mais conhecidos, que a gente utiliza bastante. O de 2.000 eu já trabalhei. Daí agora a gente vai pro Fresnel. O Fresnel ele é muito parecido com o PC ou não. O Fresnel, para quem não conhece, à primeira vista, se você colocar um PC e um Fresnel, você vai achar que eles são os mesmos refletores, mas eles têm as suas particularidades. O Fresnel, a lente do Fresnel, ela tem umas ranhuras, então ela cria uma luz mais difusa. Como eu posso dizer isso? Qual que é? Produção, quando a gente usa aquela maquiagem que faz aquele negócio, qual que é degradê. Degradê, né? Difusa, para quem não conhece o termo difuso, acho que degradê fica mais fácil de entender. Então é quando começa algo mais centrado, mais forte, vai ficando um pouco mais brando nas pontas. E o Fresnel, ele trabalha muito com esse tipo de iluminação. E o Fresnel ele foi criado como uma luz para colocar nos faróis marítimos para se alcançar longas distâncias, por os barcos, as embarcações verem aquela luz e terem um ponto de partida de saber onde que é a Terra ou não. E se eu não me engano foi criado por... Agora eu vou tentar falar aqui um francês, hein? Será que vai sair? Augustin... vou colar aqui, Augustin Jean Fresnel. Eu não sei se é isso, eu vou colocar pro Google tocar aí. Augustin Jean Fresnel. Eu escutei, não, é completamente errado, gente, esquece a minha pronúncia em francês. E o Fresnel é muito legal, porque você também tem um Fresnel de 500, Fresnel de 1.000, Fresnel de 2.000. Agora eu não lembro se tem de 5.000, mas eu utilizei os três, e o Fresnel de 2.000, eu confesso que eu fiquei apaixonado, porque ele tem uma luz muito bonita. Essa luz que a gente chama de degradê, né, que é essa luz que é difusa, ela preenche muito o espaço teatral. Então, no lugar que você fosse utilizar 6, 5 refletores para fazer uma luz, seja na parte da frente ou de trás, você consegue utilizar 2, porque ele é um refletor muito forte e ele tem uma abertura de foco muito grande. Então, você consegue abrir e preencher bastante o palco. Se você também tiver, né, uma altura legal para fazer, uma distância legal, porque se tiver uma distância muito curta, provavelmente ele não consiga fazer tão bem esse efeito. Agora, pessoal, a gente vai falar da Par.
a Par, ela tem um nome em inglês. Lá vai eu tentar falar o nome em inglês, um nome estrangeiro de novo. Se eu não me engano é Parabolic Aluminized Reflector. Produção, qual que é a tradução aí em português? Refletor parabólico em alumínio. Esse refletor muito legal, ele é redondo, ele tem uma carcaça redonda, diferente do PC do Fresnel que tem uma carcaça quadrada. Imagina aquele Par 36 que eu peguei, aquela pequenininha, agora imagina ela grande, mais ou menos naquele molde que eu trouxe para vocês. Então ela, diferente dos outros refletores, você consegue trocar a lente dela e deixar maior e menor. Então o Fresnel e o PC você fecha e aumenta o foco deles através ali de uma chavinha do carrinho que corre. Já esse refletor que é a Par, você troca o tamanho através da troca da lente, né? Então você coloca uma lente 2, uma lente foco 1, a gente chama, né, de foco 1, foco 2, foco 5, foco 6. Então a 1 e a 2 é a mais fechada, a 5 e a 6 são as maiores. E ela também tem essa luz difusa, né? Ela não é fechada, centrada, ela não tem a demarcação como no PC. Então ela remete um pouco mais ao Fresnel. E ali na parte de trás dela, ela é aberta. Então você tem acesso direto ao lugar onde você encaixa a lâmpada. Então você, tendo ali acesso, você consegue girar a lâmpada. Você fazendo esse giro da lâmpada, você consegue movimentar ali o facho de luz. Você pode deixar ali tanto na horizontal, como na vertical, como na diagonal, para fazer o efeito que você quer. E ali, para concorrer com a Par, a empresa ETC Lighting Company, ela criou a Source 4, que é a S4 no caso, que é um equipamento que imita a Par. Mas a diferença é que a carcaça ela é muito melhor de se trabalhar, é um equipamento tem uma estrutura muito bem pensada, elaborada para um trabalho e tudo mais. E ela também tem o mesmo projeto de troca de lentes, né? Então você pode trabalhar foco 1, foco 2, foco 5, fazendo o mesmo tipo de iluminação, mas só que com um refletor diferente. E tem um ponto diferente, assim, na Par, para você conseguir mexer ali e fazer a luz ficar, o facho de luz ficar deitado ou ficar em pé, é na parte de trás. Já na Source é na parte da frente. Você gira ali o mecanismo e ele faz a movimentação da lente. No caso, na Par é a movimentação da lâmpada e ali na Source é a movimentação da lente. Eu prefiro a Source também, mas se tiver a Par, para mim também não tem problema. São dois equipamentos ali equivalentes com um certo grau ali para a Source no caso. Agora, pessoal, vou falar sobre o Satellite. O Satellite ele é um equipamento muito legal, muito grande. Ele tem uma função muito de wash, de lavagem, né? Que é o car wash, né? Que a gente chama, o pessoal chama, a gente chama, né? Como se eu morasse nos Estados Unidos, não moro lá. Mas car wash é de lava rápido, né? De wash é disso, é de lavagem. Então é um equipamento que a gente usa muito na plateia e muito para fazer luz em ciclorama. Ciclorama é uma lona branca que a gente coloca atrás ali num cenário e tudo mais, e você quer fazer uma luz colorida, então você coloca e faz essa lavagem. Ou então às vezes a gente vai a algum evento e tudo mais, você vê aquela iluminação grande vinda do chão, muitas vezes é um satellite. Hoje muito um dia se usa algum equipamento LED, mas antigamente era o satellite que fazia essa função. E o Cinefoil que eu comentei, algumas vezes a gente tentava usar em satellite e tudo mais para tentar diminuir um pouco o quão grande é a abertura que ele tem, né? Porque é um equipamento que tem uma abertura assim, né? Ele é bem grande, ele faz essa lavagem muito legal. E também tem o Colortran. O Colortran é mais voltado ao fabricante, o nome. Ele tem ali também um pouco da função do satellite. Ele é algo que lava bastante e tudo mais, mas ele tem um diferencial que ele tem bandor, né? Então você consegue, bandor são abas em 4 pontas que você consegue fechar e reduzir a luz, deixar um pouco mais fechada, mais recortada e tudo mais, tentando deixar ela um pouco mais quadrada. Então galera, agora a gente vai falar um pouco sobre
o Elipso. O Elipso é um equipamento muito legal, muito importante que a gente utiliza na iluminação. A gente tem o monofocal, que ele tem uma única lente para focar e para desfocar a iluminação, e o bifocal, que ele tem 2 lentes ou mais, onde a gente tem ali um foco de abertura do facho de luz muito maior. Então ele é um equipamento muito completo, a gente consegue fazer muita coisa. Ele tem muita coisa dos outros equipamentos, como o PC e como o Fresnel. Então a gente tem ali facas, onde a gente pode fazer recortes. Lembra do cinefoil, que era para fazer algo quadrado? O Elipso, ele faz isso. A gente tem os carrinhos, a gente consegue abrir e fechar o foco. Ele tem uma que a gente chama de uma cabeça ali na frente, onde a gente consegue girar para deixar uma luz com um corte mais diagonal, né? Em alguns equipamentos mais novos, os antigos ainda não faziam isso, mas os mais novos já fazem. Você também tem uma íris, que é algo que a gente coloca em cima, dentro dele, e você consegue fechar ainda mais o foco, para um foco muito fechado. Se você quer fazer um foco num copo, uma moeda, na mão de uma pessoa, você consegue, porque ele tem esse poder de fazer isso, e ele também tem essa questão dos graus, né? Então você tem o 36, o 25, o 10, então você pode usar cada equipamento numa distância específica. Então estou num lugar muito longe e ainda preciso fazer um foco muito fechado com a demarcação igual ao PC, então você usa um PC de 10 graus, porque ele vai conseguir. Você está ali no teatro, só precisa fazer uma iluminação certinha, não precisa de um foco tão específico, então você usa um 36, um 25 graus no caso. Então o Elipso é um equipamento muito completo que a gente utiliza em alguns lugares do mundo. O Elipso ele tem outro nome, se eu não me engano, na América do Norte o nome dele é Profile. Em alguns lugares da Europa o nome dele é ERS, que é de Ellipsoidal Reflector. Então pessoal, eu deixei por último 2 refletores dessa primeira leva muito legais, que é o Sapão, que é um refletor, eu posso dizer, brasileiro, né? Todas as pessoas que conversei, a gente não sabe de onde que vem o termo sapão e tudo mais, por que tem ele. É muito difícil conseguir uma foto dele, tanto que eu não consegui rodar a internet inteira, não consegui, apesar de eu ter visitado um teatro recentemente, ter visto um monte de sapão lá e tudo mais. Então é um equipamento que, se você for chegar em algum lugar e falar, que legal, tem um sapão aí, já pegou um sapão, você já cria ali uma conexão com o técnico ali do espaço, com a pessoa que está ali no espaço te recebendo. E por último, eu deixei a Ribalta. A Ribalta é um equipamento muito antigo, utilizado, se eu não me engano, desde o teatro elizabetano, primeiro para fazer demarcação de palco e depois ali para fazer um preenchimento dos artistas que estavam no palco com o passar do tempo. A gente vê muito em circo, naquele semicírculo que eles têm, aquelas várias lâmpadas conforme foi passando a evolução do tempo e tudo mais. E lá vai eu de novo tentar falar uma língua que não é minha língua. E Ribalta, se eu não me engano, é do italiano ribaltare. Eu vou colocar o Google para falar, para ver se eu acertei dessa vez. Ribaltare. Eu não acertei, tá bom, gente, eu não sou bom falando em outras línguas. Brincadeira. A Ribalta eu deixei por último porque é um equipamento muito especial que a gente utiliza até hoje nos espetáculos para criar clima, ambiente. Então, pessoal, esses são alguns dos equipamentos que a gente utiliza para fazer iluminação, para criar ali um ambiente e trazer um sentimento para quem está assistindo o espetáculo. Lógico que tem muito mais equipamento que a gente utiliza e tudo mais, mas não tem como a gente falar de todos aqui. Então, agradeço muito a presença de todos e vamos ficar atentos com o próximo vídeo, que é um vídeo muito especial. Combinado? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.